Hoje eu quero trazer aqui alguns dados sobre uma escola, na verdade uma escola e um CMEI. O nome dessa escola, Antônio Nunes da Rocha Rios, fica ali no Afonso Pena. Vou trazer um pouco do histórico aqui. A Escola Municipal Antônio Nunes da Rocha Rios foi criada pelo Decreto 51 de 1979, pelo Poder Executivo. O seu funcionamento deu-se a partir de 23 de março de 1979, através do ato de autorização do funcionamento, resolução número 279 de 82 e 16/2 de 1982, dessa data. E prorrogado por tempo indeterminado pela resolução 4.494 de 95, nesse mesmo ano. A escola atende às necessidades da comunidade do Conjunto Júpiter, São José, Urano, Guanabara, Independência, Iracema, Planalto, Vaticano, Planta Dona Leonor e Afonso Pena em geral. A estrutura conta com 7 salas de aula e mais 2 salas de recursos comum e multifuncional. Atendem no período da manhã e à tarde. São 14 turmas, totalizando em média 420 alunos. A escola trabalha muitos projetos sociais e internos, como o programa de reciclagem, coleta de óleo, projeto para as crianças com alunos de graduação da PUC, horta interna, literatura, fanfarra, xadrez, família na escola. Isso aqui são dados, não são dados deste ano, são dados aí de aproximadamente 4 anos atrás, né? Mas só para contextualizar de que maneira essa escola trabalha, né? Os diretores em geral. E ela ganhou destaque nacional como uma boa nota no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. E foi destaque municipal por inclusão de alunos especiais também. Então nós estamos aqui falando de uma escola importantíssima para São José dos Pinhais, uma escola de valor em São José dos Pinhais. Todas são, mas é uma escola que de fato merece uma atenção, porque tem produzido bons resultados aí. Seguem aqui a lista de alguns projetos que eles sempre trabalharam nessa escola. Programa de reciclagem e coleta de óleo, projeto com alunos de graduação da PUC, horta, literatura, fanfarra e a família na escola, como já foi dito aqui. Desde 2016, quando eu me aproximei mais dessa escola, eu comecei a entender que ela estava em condições muito delicadas de estrutura. Tanto é que houve uma ocasião que ela foi interditada pelos bombeiros, uma parte da escola foi interditada e ficou lá um longo período, as pessoas não poderiam ter acesso, entrava água por todo lado, as paredes rachadas, o piso rachado, o telhado comprometido, enfim, a situação muito delicada. E eu procurei desde então auxiliar de alguma forma essa escola. Então lá em 2017, em março, já fiz indicações pedindo melhorias. Bem interessante que eu citei aqui que essas melhorias pudessem ser consideradas de uma forma urgente, com celeridade, porque a situação da escola era crítica. Depois, em 2018, reiterando o pedido, solicitando novamente urgência, celeridade, para que as coisas pudessem acontecer. As reformas, as manutenções. Em 2018, eu fiz o remanejamento de uma parte de uma emenda impositiva para essa escola, para auxiliar em algumas coisas para as crianças. E na ocasião existia uma explicação que se dava da seguinte maneira: essa escola está dentro dos nossos projetos para ser reformada, etc. Contudo, existe uma empresa que está prestes a construir um imóvel aqui na região e essa empresa dará como contrapartida a reforma da escola. Enfim, a empresa foi embora, sumiu, não fez o empreendimento e a reforma não aconteceu. E nós estávamos ali cobrando. Como não deu certo e a prefeitura disse que não tinha recurso, esse vereador encaminhou, então, um recurso de R$300 mil para fazer as manutenções e reformas nessa escola. Aí começou a pandemia e a saúde era prioridade. Então foi feito um remanejamento com um acordo que 30% do recurso da emenda impositiva fosse utilizado na escola e os outros 70% aí, fosse para a saúde. Concordado, etc. e foi encaminhado. É interessante que no encaminhamento foi aproximadamente R$90 mil que ficaram para a escola para fazer demolição da parte que foi interditada pelos bombeiros e melhorias na escola. Então, a demolição foi feita com esse recurso, mas as melhorias estamos aguardando. Então, o que acontece? Parte do que foi, de fato, combinado não foi realizado. Só uma parte foi realizada. A escola continua lá com situações difíceis. Ela perdeu a secretaria, a biblioteca, sala dos professores. Tudo isso não existe.
O que se faz, o que se propuseram a fazer então? Colocar alguns containers na escola. Nós vamos colocar alguns containers que vai ficar tudo bem. Os professores vão ficar felizes, os pais vão ficar felizes, as crianças vão ficar felizes. Então isso desde lá atrás começaram a colocar containers na escola. E continua. E aí então, né, desde antes, comecei a questionar a Secretaria de Educação pedindo informações acerca dos projetos da escola, né? Então, eu vou citar aqui algumas perguntas que fiz. Já há algum estudo em andamento para a realização dessa reforma? Existe uma demanda aberta junto à Secretaria de Urbanismo solicitando o projeto complementar para a referida escola? Caso sim, encaminhar a cópia. Caso exista o projeto, encaminhar o detalhamento dos reparos que serão necessários na escola. Há estimativa de custos para a realização dessa reforma? Caso sim, qual o valor? Foram encaminhamentos que eu fiz, perguntas. Depois, da mesma maneira, encaminhei pedido de informação à Secretaria de Urbanismo, citando se haveria algum projeto em andamento, como que as coisas estavam acontecendo. Então, assim, 2019, 2020, 2021, novamente, questionei a Secretaria de Educação, a Secretaria de Urbanismo, pedindo as informações sobre os projetos de melhorias estruturais, reformas, em que fase estão para a Escola Municipal Antônio Nunes da Rocha Rios, e citei também o CEMEI Júlia Palu, que é ao lado, que também necessita de melhorias. Veio uma resposta. Em 2022, e eis a resposta. O Departamento de Projetos informa que em 2015 foi desenvolvido o projeto de ampliação para o CEMEI Júlia Palu Zen, e que este ano foi retomado o projeto, e está em análise para compatibilização com a Caixa, para depois encaminhamento à CEMED para as definições, quanto à execução. Quanto ao projeto de ampliação e reforma da Escola Municipal Antônio Nunes da Rocha Rios, em 2020 foi desenvolvido o anteprojeto de acordo com as solicitações da CEMED, mas não foi desenvolvido os projetos complementares. Tínhamos solicitado através da antiga ata de projetos complementares, a ata 129 de 2021, o desenvolvimento dos projetos complementares, mas como houve o cancelamento do contrato com a empresa vencedora, não recebemos os projetos e documentos para uma efetiva execução. Estamos aguardando a nova ata para a solicitação de uma nova ordem de serviço para a contratação dos projetos para esta unidade escolar. Então, aqui está o desfecho, né? E aí eu fiquei me perguntando de que maneira que nós estamos, de fato, tratando. Eu vou citar exclusivamente aqui esta escola, mas eu entendo que ela se estende para outras unidades escolares também, várias outras, mas essa. De que maneira estamos tratando a educação com relação aos investimentos? Uma escola como essa que foi referência nacional pelo seu IDEB, ou seja, existem professores valorosos, uma direção comprometida, uma comunidade escolar engajada, envolvida. E aí nós ficamos, olha, um projeto de 2015 até hoje, essa para o Júlia Palu, né? Mas até hoje, desde então, desde 2017 que nós estamos cobrando, aqui ó, eu tenho vários documentos, mas eu não vou ler tudo aqui porque não quero só fazer leituras. E a escola não acontece, sabe? Problemas no solo, interno, externo, parede, tudo isso. E eu estou lá, todos os dias eu passo na frente dessa escola e os pais que vão levar as crianças na escola ficam me olhando assim, é como se eles perguntassem, senhor vereador, até quando essa escola vai ficar nessa situação? Os nossos filhos estudando aqui desse jeito? E eu fico olhando para eles e pensando, sinceramente, realmente, até quando essa escola vai ficar desse jeito? Se eu entro a escola dentro ali, as professoras começam a me olhar, elas não precisam falar, né? A direção da escola me olha e fala, senhor vereador, alguma novidade para essa escola? Alguma informação a contento que realmente nos dê esperança de que as pessoas valorizam a educação? Eu estou falando de uma escola. Veja, eu trouxe aqui o contexto, pouco, né, da história. Nós esperamos, aí há combinados, enfim, respostas inadequadas, perguntas, emendas impositivas, e a escola continua lá. Se nós passarmos, pelo que eu vou dizer a seguir, eu quero até pedir desculpas antecipadamente às pessoas que estão lá na escola, a direção, as professoras, né? Quando nós passamos na rua, nós olhamos de fora, infelizmente a escola não tem um aspecto de uma escola.
precisa muito para ter um aspecto de uma escola fundamental infantil. Por quê, gente? É delicado demais, né? Nós observamos aqui, são projetos maravilhosos e as crianças amam estudar nessa escola. Amam estudar nessa escola. Mas o tempo passa e passa e passa. A última informação que eu tive é que existia um projeto, que já era um projeto que foi realizado numa outra escola do município, que seria adequado a esse espaço da escola Antônio Rios e que seria implementado lá então. Aí agora eu chego na secretaria e diz que esse projeto não existe, eu vou no urbanismo e diz que não tem nada. E aí eu chego, vou lá conversar com as professoras, com a direção da escola, eles dizem também que não estão sabendo de nada, que não tem projetos, que ninguém fez projetos. Enfim, é muito triste. É muito, mas é muito triste nós termos que conviver com esta indefinição, sabe, rotineiramente. A minha filha menor, a minha menina, Cecília, ela está no CEMEI, lá no Júlia Palu, que é ao lado. Esses dias eu fui buscar ela na escola, Quando eu estava chegando na porta da sala de aula, vereador José Vieira, ela estava chorando. E a professora ao lado dela consolando ela. Eu fiquei pensando, o que será que aconteceu, né? Criança, né? Pode ter acontecido, de repente brigou, enfim. Daí eu perguntei, professor, o que houve? E ela disse assim, ela tropeçou em um taco solto na sala, caiu e se machucou. E desde 2017 eu estou falando à Secretaria da Educação, à Prefeitura, dizendo, esse CEMEI precisa urgentemente de melhorias. A diretora faz relatórios lá, colocando as necessidades, os problemas, e aí continua lá do mesmo jeito, sabe? Sai uma direção, entra outra direção e eles não são ouvidos, não são atendidos. É muito triste isso. Não são coisas que estão acontecendo agora, que começaram agora. E não há nada de efetivo. Não há nada de efetivo que nós possamos ter um horizonte. E ainda mais, durante o período da pandemia, quando não houve aulas presenciais, o que eu mais dizia era isso, vamos aproveitar esse período que não tem aulas para fazer as manutenções, vamos reformar as escolas, porque nós não vamos interferir na dinâmica, na atividade escolar. Por quê? As escolas estão fechadas, é o momento oportuno, correto para nós fazermos as manutenções nas escolas. Mas passou-se o período da pandemia, é mais grave, né? Ainda estamos em pandemia, porém, e começaram as aulas presenciais, foram retomadas e nada aconteceu. Não é fácil, né? Não é fácil. E aí nós pensamos, como que nós estamos planejando, né, a melhoria? Eu me lembro que o prefeito anterior, ele contratou um crédito, se eu não estou enganado, me corrijam aí, senhores, quase de 30 milhões de reais para a manutenção das escolas. Reforma de muros, não é assim? Reforma de sala de aula, troca de telhado, sistema elétrico, hidráulico nas escolas, porque tem muitas escolas com problemas. E aí eu penso, nós contratamos o município, 30 milhões de reais para fazer manutenção, só para recuperar, não é para melhorar, é para recuperar os danos causados ao longo do tempo. De que maneira que nós estamos enxergando a educação? Somente para recuperar. E mesmo assim, com 30 milhões contratados para reformas e manutenção, a escola Antônio Rios não está nesse projeto, senhores. Ela não foi inserida. E aí eu penso, onde está a lógica de uma escola que foi interditada pelos bombeiros, não está inserida, não foi inclusa no projeto de 30 milhões de reais para a manutenção? Eu não consigo entender a lógica de uma administração dessa maneira. Não consigo. É inacreditável termos respostas como essa dentro de uma administração voltada à educação. Eu vou parar por aqui, senhores. Muito obrigado pela atenção. Tenhamos todos um bom dia. Eu ia até falar um pouco mais, mas eu vou parar por aqui. Obrigado. Bom dia.